Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai estar falando hoje sobre leitura com paquímetro de 2 centésimos de milímetro, né? A gente está fazendo essa sequência aí de vídeos de revisão, né? No último vídeo a gente falou sobre o paquímetro de 5 centésimos, né, de milímetro. E aí a gente vai estar seguindo aí com o paquímetro de 2 centésimos de milímetro, né? Para quem viu o último vídeo, né, é a mesma lógica de interpretação, né? O que muda é basicamente a questão da resolução, né? A resolução, né, como a gente já viu, né, a gente deve observar a quantidade de divisões aqui na escala móvel, né? Que a gente tem a escala móvel, né, e aqui a escala fixa. Nesse caso aqui a gente não tem a indicação da resolução, né, aí direto, né? Ela pode vir aqui a indicação, né, 0,01 ou 0,02 centésimos de milímetro, né, ou 1/50, normalmente é o que aparece. E para a gente descobrir a resolução é só dividir 1 milímetro pela quantidade de divisões da escala móvel. Nesse caso aqui a gente tem 50 divisões, né, indicadas aqui no instrumento, né? Então, tendo essas 50 divisões, é só dividir 1 por 50. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar a 2 centésimos de milímetro, né? Ou seja, o milímetro dividido em 50 partes, né, significa que a cada espaçamento, né, dessas indicações, das divisões, né, da escala móvel, a gente vai ter aí valores a 2 centésimos, né, valores, né, passando a 2 centésimos. Né. O que isso quer dizer? Que esse instrumento ele só consegue medir a cada 2 centésimos de milímetro. Da mesma forma que o último paquímetro, né, que a gente viu, que foi com resolução de 5 centésimos, ele só mede a cada 5 centésimos, esse só mede a cada 2 centésimos. Né. Tem diferença de um para o outro? Tem. Né, tem uma diferença bem grande, né? Ou seja, esse instrumento, teoricamente, né, ele te dá uma confiabilidade maior, né, na leitura, né? Você acaba tendo uma confiabilidade maior na indicação. Né? Vamos até fazer aqui um exemplo, né? Vou colocar aqui de verde. Se você está fazendo uma leitura ali, né, de um valor, né, de um intervalo ali de 20 a 21 milímetros, com um paquímetro de 5 centésimos, ele consegue medir 20 milímetros, na sequência o 20,05 e por último 21, né, 21 milímetros. Já o de 2 centésimos, né, ele vai conseguir o 20, né, ele vai te indicar, né, precisamente. Eu vou até apagar aqui porque vai ser mais valores. Eu vou colocar com o vermelho, né, com a fonte vermelha vai ficar melhor. Vou colocar aqui também com a fonte menor. Então você vai ter o 20, né, na sequência você vai ter o 20,02, lembrando que ele mede a cada 2 centésimos, depois o 20,04, né? Depois na sequência 20,06, colocar aqui embaixo 20,08, né? E por último o 21, né? Então veja que numa faixa aí de 20 milímetros a 21 milímetros, né, a gente tem 6 valores indicativos, né, possíveis aí com a resolução de 2 centésimos. Né? Já com 5 centésimos a gente consegue 3. 20 milímetros, 20,05 e 21. Então você tem uma confiabilidade maior. Né? Lembrando sempre que existe no processo metrológico a incerteza de medição. Né? Então esse instrumento acaba te dando uma tendência de confiabilidade melhor. Lembrando que, obviamente, os instrumentos eles têm que passar por uma calibração. Lembrando também, né, calibração não é aferição do instrumento, né? A calibração ela é um tipo de ensaio, né? De uma análise, na verdade, uma análise metrológica com um elemento que tem uma confiabilidade maior do que o instrumento que você está desejando calibrar, exemplo, um bloco padrão. Né? E aí você faz justamente essa análise, né, da medição do instrumento com esse comparativo, né? Com esse elemento padrão, vamos assim chamar. Né? Então, com base nessa análise, você vai ter um documento gerado, né, que vai estar indicando ali os desvios, né? Ou seja, a tendência de confiabilidade que o instrumento tem, né, para determinados valores indicativos. Então, em resumo, a calibração ela é um documento, né? É um documento indicativo ali que você vai ter, né, referente àquele instrumento. Né? Eu já vi, inclusive, né, até mudando um pouco de assunto, né, eu já vi muitas vezes, né, em empresas mesmo, né, as pessoas dizem, não, o instrumento está calibrado, né, um instrumento japonês ele veio já com um documento ali de calibração, ali é um documento
ali é um documento, né, indicativo do fabricante, né? Ele não é o certificado de calibração que deve ser realizado por um laboratório credenciado, né? E essa necessidade, né, de calibração, a gente não pode esquecer que os instrumentos de medição eles são produtos fabricados, né? Então, mesmo sendo ligados a instrumentos, mesmo ligado à parte metrológica, né, a gente sabe que eles podem ter falhas ali no ciclo de fabricação, né? Inclusive tem muitos vídeos no YouTube, né, principalmente referente à trena, né, onde faz comparativo ali, pega um metro, né, e faz o comparativo ali das trenas, você vê, né, bem nitidamente ali a diferença, né, de valores ali ligados à coincidência, né? Então, com outros instrumentos também não é diferente, né? Pode ser menos perceptível, né, dependendo do instrumento, mas esse menos perceptível ele pode gerar um erro grave ali de projeto, né? Então é importantíssimo aí a realizar, né, a calibração dos instrumentos. Mas enfim, voltando aí para a questão da leitura. Bom, nesse caso o instrumento ele consegue medir a cada 2 centésimos, né? Então, dito isso, vamos aí para a leitura. Bom, aqui a gente tem o seguinte, né, a mesma lógica, né? Primeiro verificar onde o zero ultrapassou, né? Verifica que o zero da escala móvel ele já ultrapassou esse traço aqui da escala fixa. Que traço é esse? Se a gente for observar aqui, a gente tem um 40, né? Aqui na sequência, já pegando aqui por esse intermediário 45, então 46, 47, 48, 49. Então aqui ele já ultrapassou o 49, então a gente já tem 49 milímetros. Basta somar agora com a coincidência. Nesse caso a coincidência está aqui, né? E cuidado, né, para não se confundir, né? Poxa, ele está aqui coincidindo no 60 centésimos. Está errado, a gente tem que observar a escala móvel aqui embaixo. Então nesse caso aqui ele está coincidindo, não é que ele está coincidindo o 2, né? Mas ele está próximo, né? Então aqui a gente já tem 20 centésimos, né? Vou até apagar aqui para ver melhor, a gente tem 20 centésimos, 22, 24. Né? Lembrando que cada divisão dessa daqui representa um intervalo de 2 centésimos de milímetro, né? Então, nesse caso aqui, ele está coincidindo aí com 24 centésimos, né? Então, a gente vai ter 49 mais 24 centésimos, né? Ou seja, 0,24. Então, é só somar os dois, a gente vai ter aí 49,24 centésimos de milímetro, né? 49 milímetros e 24 centésimos de milímetro. Essa é a leitura do instrumento. Né? Até uma dica antes de finalizar o vídeo, né? Se você está lá fazendo uma seleção, você já sabe que a resolução do instrumento é 2 centésimos e, exemplo, você vê alguma alternativa, exemplo, 49,51, você já sabe que está errado, não tem como ser 49,51 se a resolução é 2 centésimos, né? Ou seria 49,50 ou 49,52, né? De medida possível, né? Da mesma forma, se fosse 49,55, né? Não tem como, ou seria 54 ou 56, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.